Olá, pessoal! Meu nome é Fernanda, sou consultora de vendas da ProDoctor e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como funciona a agenda do sistema ProDoctor. Há tantos anos trabalhando na área de software médico, eu sei o quanto uma agenda eficiente faz a diferença no seu dia a dia. E é por isso vou mostrar não apenas o funcionamento dela, mas os diferenciais que vão trazer resultados diretos na sua clínica. A agenda do ProDoctor permite que você tenha uma visão completa dos atendimentos da clínica ou a visão por profissionais. Ela é completa, simples de usar e é unificada ao prontuário. Você vai ter uma agenda para cada profissional de saúde, grades de horários simples de gerenciar, agendas identificadas por tipo, por exemplo, agendas de consultas, exames, cirurgias, e tudo tem essa navegação fluida com elementos visuais que facilitam a usabilidade. E olha, nós estamos sempre evoluindo em termos de agenda. Trouxemos tantas novidades nos últimos meses e ainda vem muito mais por aí. A parte de agenda e recepção do sistema são incríveis e o fato de sermos um sistema tão confiável, não travar, não apresentar lentidão e jamais perder informações conta muitos pontos. Além disso, nas versões do Mundo Cloud, você pode escolher a visualização que prefere, modo colorido ou minimalista. Vou apresentar para vocês no modo colorido, que é o mais usado pelos nossos clientes. Vamos lá? Começando aqui, você já consegue visualizar a data presente de agendamento. Nesta aba da agenda, ele vai sempre puxar o profissional, um dos profissionais. Nesse caso, tendo apenas um usuário, ele vai puxar esse único usuário. Contudo, se houver mais profissionais atendendo, basta utilizar o recurso da lupa e pesquisar esse segundo usuário ou demais outros usuários, nesse caso, profissionais de saúde, a qual nós iremos fazer os agendamentos. Essa é uma visão do dia da consulta. Mas você também pode e lhe permite um acesso global dos agendamentos. Nesse caso, nós temos uma aba na própria agenda em que você consegue ter uma visualização global. Nessa, já te permite uma visualização em que você pode personalizar o período, assim como também os profissionais e até por convênios ou tipos de atendimento. Nesse caso, ele vai seguir uma ordem cronológica e aparecerão todos os agendamentos, incluindo todos os profissionais cadastrados. Voltando aqui para a aba Diária, em que você vai ter a visualização apenas do profissional do dia em específico, nós conseguimos ver aqui ao lado grades de horários personalizadas. Essas grades de horários são nada mais do que as configurações que foram feitas dentro desse usuário, dentro desse profissional. Então, ele traz aqui para você a jornada desse profissional, quando ele inicia e quando ele finaliza. Então, para que essas grades de horários fossem configuradas e aparecessem dessa forma, por exemplo, aquelas estão numa escala de 20 em 20 minutos, que seria a duração de atendimento da consulta desse profissional. Isso pode ser configurado à medida que você deseja nas suas configurações, ou seja, há possibilidade de configurar, inclusive, dias alternados em que o atendimento talvez sejam mais rápidos ou mais longos. E tudo isso configura automaticamente nessas grades de horários que vão ser disponibilizadas ao profissional. Então, nesse caso, nós temos aqui uma grade de horário de 20 em 20 minutos. Poderia ser de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos. Então, são personalizadas conforme desejo e data específica também. Podem ser feitas no momento da configuração. Porém, mesmo assim, elas não impedem, não engessam de que você faça, por exemplo, por uma emergência ou uma necessidade, um encaixe, por exemplo, aqui 8h10. Ele não te engessa e te permite essa possibilidade de inserir atendimentos. Falando ainda dos agendamentos, nós temos uma segunda aba que seria a aba cirurgia.
Na própria agenda facilita muito a visualização do profissional que tem atendimentos, por exemplo, fora da clínica. Aqui você consegue, tipificando o atendimento, nesse caso sendo uma cirurgia, na própria agenda você consegue colocar, inserir aqui informações relevantes no caso desse tipo de atendimento, como os auxiliares, os responsáveis, onde vai ser essa cirurgia, enfim, acomodações, demais informações relevantes aqui na própria agenda, facilitando também a visualização e acompanhamento do profissional deste tipo de atendimento. O que nós iremos precisar aqui para poder fazer um agendamento? Nesse caso, nós iremos selecionar um horário deste agendamento, por exemplo, vamos agendar aqui para as 15 horas. Ele automaticamente já puxou a data e eu vou tipificar o atendimento a ser realizado. Nesse caso, iremos atender uma consulta, por exemplo. Nós podemos cadastrar um paciente novo ou um paciente que já existe cadastro. Sendo um paciente que já tem cadastro, ele vai identificar pelo nome e data de nascimento. Justamente para aqueles casos de pacientes que possuem nomes iguais, você vai ter essa possibilidade de selecionar e diferenciá-los, por exemplo, pela data de nascimento, evitando assim qualquer tipo de cadastro duplo, o que é um grande problema. Aqui você vai ter esse facilitador. Se tratar-se, por exemplo, de um paciente novo, mesmo assim, você rapidamente pode ter um cadastro mais ágil, com informações que são importantes e que não podem faltar no primeiro atendimento. Por exemplo, eu posso utilizar o novo paciente. Aqui ele já abre esse caixa onde você vai poder colocar o nome desse paciente novo, que ainda não tem cadastro na clínica, inserindo aqui os campos que estão vermelhos, são campos obrigatórios. Então, você coloca aqui, por exemplo, a data de nascimento dele, o sexo e o convênio. Quando falamos de convênio, vocês podem e, obviamente, irão já ter configurado toda essa parte relacionada a credenciamento da clínica. Então, os convênios que a clínica atende, os procedimentos, os valores, ou se não atende nenhum tipo de convênio, somente particulares, nós também conseguimos e é possível criar os particulares, nesse caso aqui, por exemplo, para que você possa não deixar de mencionar isso dentro da sua agenda, que é uma informação importante, e também demais informações, por exemplo, relacionadas à identidade, ao contato dele para o WhatsApp, a um telefone, por exemplo, né, que são informações mais rápidas e que você precisa de imediato para marcar aquela consulta. Quando você salva, ele já te envia para a ficha de cadastro desse paciente. Obviamente, a ficha de cadastro é mais estruturada, mas você pode e tem a opção de complementar esse cadastro desse paciente quando ele vier de fato para a consulta. E aí sim você vai inserir detalhes mais robustos e mais relevantes e pessoais desse paciente. Nesse caso, nós vamos salvar, mas para agendar em primeiro momento esse paciente, basta de fato que você apenas cadastre aquelas informações mais pertinentes e relevantes ao primeiro atendimento. Neste caso, agendamos aqui e vocês podem observar que existe uma legenda, uma figura, um ícone logo ao lado do nome desse paciente. Ele vai mudar conforme a tipificação do atendimento a ser realizado. Nesse caso, se ele for realizar, por exemplo, um exame, ele vai mudar para um tubo de ensaio. E assim ele vai modificando conforme eu vou alterando e identificando aqui o tipo de atendimento a ser realizado. Isso traz para vocês muita segurança e muitas informações relevantes relacionadas ao atendimento de vocês. Portanto, vou mostrar mais à frente os relatórios do ProDoctor, onde você consegue também mensurar a rotina de atendimentos e selecionar também mensurando o tipo de cada atendimento que foi realizado naquele dia na clínica. Então, aqui nesse caso, você ainda poderá, nesse outro
campo aqui ao lado, olha, onde tem a questão relacionada aos dados desse agendamento, quando ele vem de fato para uma consulta, você tem a possibilidade de marcar o momento em que esse paciente compareceu de fato. Ele vai marcar o horário e automaticamente vai haver uma alteração de cor. Nesse caso, o ícone da linha de atendimento desse paciente mudou para uma cor vermelha. Lembrando que estamos no modo minimalista, o modo colorido, me desculpe. No modo minimalista ficaria apenas o ícone colorido. Nesse caso, essa linha toda ficou em destaque vermelho, mostrando o quê? Que esse paciente já está aguardando. Então, à medida que nós vamos evoluindo esse paciente aqui no atendimento, essas cores vão alterando. Por exemplo, se ele entra para atendimento, automaticamente eu marquei, ele também me mostrou esse horário e quando eu salvo, ele já mudou para uma cor laranja. E quando finalmente, por exemplo, ele é atendido, ele já muda para uma cor azul. Então, esses status de atendimento, digamos, o percorrer aqui do atendimento deste paciente, pode ser acompanhado e fica aqui na agenda justamente para você ter a leitura real, né, do passo a passo aí desde a chegada desse paciente até o momento da saída dele. Isso é importante, inclusive porque você vai conseguir mensurar os seus atendimentos em relatórios mais estruturados, por exemplo, os dashboards de agenda que nós possuímos. Mas esse assunto é para um outro vídeo. Nesse caso, seguindo aqui os ícones que nós temos na própria agenda para facilitar aí o dia a dia dos profissionais, das clínicas, nós temos ainda alguns ícones facilitadores. Vocês podem observar que nós temos aqui um calendário. Esse calendário te permite flutuar entre os meses ou os anos de uma forma bem rápida. E desejando voltar para a data de hoje, basta colocar o H e ele automaticamente volta para a presente data. Ele vai te permitir aqui, através desse calendário, inclusive, por exemplo, quando há algum tipo de feriado ou quando não há mais horário disponível naquela data, automaticamente as cores ficarão em negrito na cor preta. Nesse caso, todos estão verde e não estão em negrito, porque há disponibilidade de atendimentos, né? E não trata-se de nenhum feriado, por exemplo. Agora, domingo aqui que a clínica não atende, já está pretinho. Então, é importante, isso daqui facilita muito uma leitura visual, né, rápida do dia a dia e das práticas de atendimento. Assim como, voltando um pouquinho, as cores aqui do status do paciente. Então, o profissional atendendo ali numa demanda de rotina de muitos atendimentos, ele consegue só de olhar a agenda, se ele tem muitos horários vermelhinhos, né, isso, ou muitos azulzinhos, que seria o ideal, né, que ele já está em dia com os atendimentos dele, rapidamente, sem ter que ler de fato, ele consegue ter uma visão já visual clara de como está ali a rotina de atendimento dele. Se ele está atrasado, se ele está em dia. Então, isso facilita muito o dia a dia mesmo do atendimento, da prática aí dos profissionais, das clínicas. Enfim, voltando aqui para os ícones facilitadores da agenda, nós temos a possibilidade de retorno e remarca na própria agenda. Então, por exemplo, caso você deseje remarcar esse paciente, basta você clicar em, por exemplo, vamos supor que eu vou marcar um retorno para ele. Eu posso reagendar aqui na própria agenda e no calendário, sem ter que entrar dia por dia, né? Selecionar um horário, ou até, se for o caso de mudar o profissional, eu também tenho essa possibilidade. Rapidamente, em um clique, ele já vai marcar essa data de retorno. Outro campo facilitador o ícone facilitador é o remarca. Nesse caso, funcionaria da mesma forma. Você poderia aqui selecionar até um outro tipo de atendimento, se for o caso, né, e remarcar essa consulta para a data que você deseja, sem ter, novamente, que entrar data por data. Basta selecionar o dia que você deseja.
Além disso, nós temos um recurso muito interessante, muito procurado e que ajuda muito, principalmente o pessoal da recepção, que é procura consultas. É muito comum os pacientes, às vezes, não saberem o dia que eles marcaram a consulta e ligam até perdidos para a clínica. Então, nesse recurso, você vai conseguir selecionar o nome do paciente, selecionar e personalizar a data de pesquisa, e aqui você vai conseguir identificar no item pesquisa todas as consultas que esse paciente tem, inclusive as passadas, dependendo da data de personalização de início, e todas as futuras. Assim você consegue rapidamente dar essa informação para o seu paciente. Um outro também muito procurado é o consultas livres. O pessoal da recepção gosta muito também, as secretárias ajudam muito o dia a dia a otimizar esses atendimentos, né? É muito comum os pacientes chegarem com demandas específicas, por exemplo, eu preciso marcar uma consulta e preciso que seja, por exemplo, com qualquer médico, ou alguma especialidade ou um médico específico. Seleciona o período e inclusive especificações relacionadas a dias da semana que ele prefere, inclusive períodos do dia. Então você consegue fazer o seu filtro, selecionar e ele vai pesquisar os profissionais que estão disponíveis quando ele faz a opção de qualquer profissional, né, de todos os médicos, ou aquele médico específico, as possibilidades de agendamento, por exemplo, só pela manhã. Então, isso evita qualquer tipo de retrabalho, né? Qualquer tipo de atendimento, mesmo que sejam esses que exige aí do profissional, né, uma visualização ampla dos agendamentos, ele consegue apenas fazendo esses filtros nesse recurso de procura consultas. Um outro recurso muito procurado também é o marcar sessões. O marcar sessões vai permitir aquela replicação de agendamentos, muito utilizada por clínicas que praticam atendimentos de fisioterapia, de sessões, de psicologia, ou sessões de atendimentos estéticos mesmo, ou inclusive os que acompanham grávidas, por exemplo. Então, ele é muito utilizado para isso. Aqui você vai conseguir, por exemplo, selecionar, definir o período de retorno desse paciente, se ele vai vir diariamente, semanalmente, por exemplo, ou mensal a cada X meses, por exemplo. Vamos supor que esse paciente venha semanalmente. Tá? E qual é a quantidade de retornos que eu vou definir para ele? Isso você define nesse momento, seleciona a partir de quando você deseja iniciar o primeiro atendimento, assim como também personaliza o horário, inclusive podendo configurar agendar ou não em feriados. É possível na parte de configuração, pessoal, identificar inclusive os períodos de feriados municipais. Ok? Então, nesse caso, por exemplo, se esse paciente tiver uma preferência de toda terça-feira, 7 sessões, começando, por exemplo, para o dia 11, né, daqui a uma semana, ele vai atualizar, puxar aqui para você automaticamente todas as datas e rapidamente, estando tudo certinho, você marca as sessões. Marcando essas sessões, ele ainda vai trazer algo muito interessante. Por exemplo, eu vou no primeiro dia de sessão desse paciente, você consegue visualizar que é uma de 7. Então, o controle de agendamento dessas sessões também é possível você acompanhar. Por exemplo, eu vou para a segunda, ele vai marcar 2 de 7. Então, ele vai facilitar bastante também o acompanhamento dessas marcações para ver se elas vão se manter ainda, né? Ou se elas serão renovadas. Enfim, aí você pode utilizar para qualquer outra necessidade de controle também. Então, eu vou voltar aqui no H, ou seja, eu vou voltar para o dia de hoje que nós estamos agendando, para terminar de mostrar também para vocês outros ícones facilitadores aqui de controle. Nós temos o bloqueia. O bloqueia, você pode, né, o profissional principalmente, às vezes dada alguma emergência ou outra, ele consegue, né, utilizar, inclusive dentro do mundo cloud, ele consegue fazer isso do celular dele de fora da clínica, né, dada alguma emergência, ele consegue selecionar o horário
né, ou os horários para qual ele precisa bloquear esses horários, inclusive especificar aqui os motivos. Ele aparece com um cadeadinho e essa informação do motivo também opcional, obviamente. Um outro recurso também que facilita muito o dia a dia dos profissionais é a possibilidade de, no próprio recurso, na própria agenda, você ter a possibilidade de imprimi-la. Então, dentro desse recurso, você conseguirá, por exemplo, selecionar períodos ou até mesmo horários específicos, tipificando e selecionando, por exemplo, os tipos de atendimento a qual você deseja extrair essas informações ou selecioná-la. Além disso, selecionar o tipo de atendimento, e se esses pacientes só os que compareceram, ou os que foram atendidos, ou, por exemplo, se você precisar, por algum motivo, selecionar os que faltaram para algum objetivo, você também consegue selecioná-los. Assim como consegue, em caso de mais de um usuário cadastrado, selecionar qual deles você deseja extrair essa agenda ou esses dados, e ainda te permite um outro controle, que é identificando o tipo de convênio. Quando se fala convênio, leia-se também particulares. Para aqueles que não atendem nenhum tipo de convênio, obviamente já terá sido configurados previamente os atendimentos particulares que são realizados na clínica. Portanto, nesse caso, se você tiver ou desejar e preferir ter algumas variações, mesmo que particulares, por exemplo, particular para já cliente, particular com desconto, você também consegue selecionar, inclusive mensurar aqui os seus atendimentos para esse. E assim, confrontando ele com qualquer outro tipo de dado ou relatório que você tenha ou precise, e ainda assim, falando de relatório do Prodoctor, todos permitem exportar em CSV. Ou seja, você consegue trabalhar com esses dados para qualquer outro motivo externo, inclusive em Excel. Então, essa é uma grande facilidade que você tem quando você se refere a dados emergenciais ou dados ali relativos a atendimentos que você precisa de uma forma estruturada e robusta, de fácil acesso, e você consegue rapidamente aqui agendá-lo. Tem a possibilidade também, inclusive, da possibilidade de agendas por consultas simplificadas. Então, os dados serão mais simplificados. Isso vai depender da sua necessidade e para qual motivo você precisa desse relatório. Isso tudo dentro ainda da funcionalidade de agenda. Um outro recurso também que você pode utilizar são ainda dentro desse campo a parte de complemento. Essa parte de complemento você pode utilizar para qualquer outro tipo de informação que seja relevante, talvez, para o profissional ou para a recepcionista. Além disso, ainda falando de agendamento, na própria ficha do paciente haverão campos para observações que, quando necessárias, criam alertas. Para seja qual for o objetivo, você poderá também criar esses alertas para orientar ou passar qualquer tipo de informação ou atenção especial relacionada àquele paciente. Enfim, pessoal, são muitos recursos. Eu espero que eu consiga ter mostrado isso para vocês. Eu tenho certeza que o Prodoctor, ele é uma solução que realmente resolve aí as demandas do dia a dia relacionada à agilidade, à facilidade para todos envolvidos no atendimento de uma clínica, para os profissionais da recepção, as secretárias e, inclusive, os profissionais que muitas vezes fazem a gestão de sua própria agenda. Enfim, essa interface dinâmica, essa interface fácil de ser utilizada, né, tão intuitiva e fluida, ele traz recursos importantes, registros que vão direto na necessidade de vocês. Então, foi essa a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado.